Você que trouxe a sua Bíblia, vamos agora trabalhar nesse texto de João, capítulo 15, e se você puder ficar em pé, nós vamos ler aqui, se puder, o pessoal vai projetar aqui na mídia, João capítulo 15, nós vamos ler até o versículo 17, existe uma bênção em falar a palavra de Deus, em absorver a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus. Então quero que você encha seu peito de ar e leia comigo esse texto, mas com vontade mesmo. Abra a sua boca e vamos juntos, todos juntos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta, e toda vara que dá fruto, Ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Bem forte esse último versículo agora, o 17, todos juntos o 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Repita comigo: isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Levanta a sua mão e adore ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Você tem proclamado a palavra do Senhor. Deus, nós estamos agora proclamando a tua palavra é a verdade, aleluia, e que esta verdade venha como uma luz, meu Deus, para os teus filhos que vieram com sede de receber uma direção, uma orientação nesta noite, e nós cremos
sabemos que o Teu Espírito está, meu Deus, respaldando esta palavra, e nós Te exaltamos em nome de Jesus. Deus abençoe, pode sentar, mas fica ligado aí no trono da graça de Deus. Quantos vieram para receber mais de Deus aqui? Levanta a mão e dá um glória bem forte aí. Irmãos, eu quero começar fundamentado nesse texto, falando e reprisando isso que Jesus disse, que Ele é a videira verdadeira. Não é qualquer videira, Ele é a videira verdadeira. Na época em que os judeus ficaram em intriga ali no período ali dos Macabeus, uma moeda circulava em Israel, e o símbolo da moeda era este símbolo, uma parreira e uvas nos cachos. Quem pegasse uma moeda com esta parreira sabia que era uma moeda de Israel. Mas vocês sabem que sempre que solta-se uma moeda, alguém paralelamente às vezes fabrica um dinheiro falso. E Jesus, então, aproveitando a deixa dessa moeda e também a figura da videira, ele falou: eu sou a videira, mas eu sou a videira verdadeira. Amém? Aleluia. Irmãos, videira é o pé de uva. Logicamente, a parreira, cultivada no mundo inteiro, produz frutos deliciosos. As uvas e as folhas são ovadas, lobadas ou tomentosas, ou seja, tem aqueles pelinhos nas folhas. E nós temos na uva as flores pequeninas reunidas em cachos, e a uva é rica em açúcares, razão pela qual ela fermenta com facilidade. Nesse texto, Jesus está usando esta analogia, essa ilustração, mostrando que Ele é a videira. O Pai é o plantador das vinhas, e nós somos as varas que estamos ligados no Senhor Jesus Cristo. Olhem para mim, esse texto vem com uma expectativa. Jesus sendo esta videira, o Pai sendo plantador de vinhas, você e eu sendo estas varas. Jesus está com a expectativa que nós venhamos dar fruto, mas não só dar fruto. Jesus está com a expectativa que nós venhamos produzir mais fruto, mas não só produzir mais frutos. Jesus está com a expectativa de que a gente venha produzir muito fruto, e fruto que permaneça para a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus? Eu quero entrar num primeiro ponto aqui, com o tema de frutificar para multiplicar. Mas antes, eu quero que o pessoal possa colocar o segundo slide. Esse segundo slide mostra uma ponte. A primeira ponte, ela está colocada sobre o terreno, mas o rio não passa mais ali. O rio está seco. E do outro lado, por uma questão de mudança no terreno, mudança geológica, o rio está passando lá, mas a ponte não está. Olha para vocês verem, do lado esquerdo, ou melhor, do meu lado, do lado esquerdo de vocês, está a ponte, e ali não tem rio. Do lado direito está o rio, mas a ponte não está lá. A ausência de fruto é como ponte sem rio. Tem muitas pessoas que estão na igreja, tem muitas pessoas que estão dizendo que são crentes, tem muitas pessoas que estão dizendo que estão ligadas no Senhor Jesus Cristo, mas o rio já não passa lá, estão presos a uma religiosidade vazia. E a expectativa de Jesus nesse texto não é apenas nos humilhar ou nos constranger porque a gente não dá fruto.
é nos restaurar, é nos curar, é nos levar a entender que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu quero atacar aqui é frutificar para multiplicar. Quando eu e você fomos criados, ali no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Jesus vai dizer, ou melhor, Deus está dizendo assim: façamos o homem. Olha aqui para mim, Deus está fazendo o homem, mas tem um propósito: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Produza ele, no versículo 28, aí Deus começa a dizer, né? Deus quer que o homem produza, e Ele começa a dizer no versículo 28, frutificai, multiplicai, dominai, enchei a terra. Então olhem para mim, quando Deus te fez, e Deus me fez, quando Deus te criou, e Deus me criou, estava criando com esse princípio, que inicialmente nós vamos frutificar, e depois nós vamos multiplicar. Primeiro frutificar e depois multiplicar. Olha para mim, muita gente está na igreja, muita gente tem passado muito tempo na igreja, e qual que é o pensamento? Eu vou fazer alguma coisa. Vou fazer alguma coisa na igreja, vou fazer alguma coisa para Deus, e vou fazer alguma coisa para a igreja. Eu quero que hoje você possa refletir em uma mudança. Deus não te fez só para fazer. Fazer é uma boa coisa, mas Deus te fez para gerar, lá de dentro, você gerar. Então você vai caminhar da posição de fazer para gerar. Fazer muitas vezes cansa a gente. Se você começar a se envolver muito com os trabalhos da igreja, com religiosidade, e vem para a igreja, e volta da igreja, e faz isso e faz aquilo, você cansa. Mas quando você começa a gerar, isso te traz prazer, porque nisso está implícito que o Espírito Santo vem sobre você e te enche de vida, e te enche de alegria. Esse é o propósito de Jesus, não é você ficar fazendo coisa, ou estar apenas com uma religiosidade. Ele falou: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, você vai começar a gerar dentro de você uma fonte, e esta fonte, ela transborda para a vida eterna. Você quer tomar posse disso? Você pode dizer amém? Amém. Amados, nós vemos a questão de Sara e de Abraão. Veja bem, a Sara e o Abraão, eles estavam passando problema nessa área, porque gerar tem um significado. Gerar quer dizer fecundar, gerar quer dizer conceber. Então, quer dizer, é aquela gravidez no interior, e Sara estava com um problema, e Abraão com um problema nessa situação de gerar. E a pergunta é: quem pode curar Sara e Abraão? Eles queriam um filho, e esse filho ia se tornar uma geração posterior a eles. Essa geração, por causa da esterilidade, por causa deste mal dentro de Sara e Abraão sofrendo com isto, a esterilidade iria matar aquele casal. Abraão e Sara iriam morrer, e com eles iria morrer o sonho, e com eles iria morrer o projeto do filho, e com eles iria morrer o projeto de uma geração, e com eles iria morrer o projeto de uma nação. Abraão e Sara estavam condenados a encerrar a sua vida e tudo acabar no campo de Macpela, aonde eles foram enterrados. Mas aí Deus entra com a sua providência. Ele vai e cura a Sara, para que a Sara pudesse gerar. Algumas pessoas estão na igreja,
vêm para a igreja, se envolvem com a igreja, mas há muito tempo que estão fazendo coisas na igreja, mas não estão gerando fruto. Deus te trouxe nessa noite porque Ele quer que a palavra dEle, junto com o Espírito Santo dEle, entre na sua vida, e a partir de hoje você comece a gerar. Nós iremos para o campo da esperança, certamente outros irão para outros campos, mas Deus não quer que lá sejam sepultados nossos sonhos, nossos projetos, mas Deus quer que antes disso nós podemos gerar e deixar um legado para a nova geração. Eu creio que o Espírito Santo está soprando dessa plataforma aqui sobre a igreja. A unção de Deus está vindo e Ele vai estar aí tocando, curando esterilidade, curando pessoas que até hoje não puderam gerar, que estão ainda constrangidas porque não puderam gerar frutos para Deus. Mas hoje o Senhor diz para você: eu te trouxe aqui porque eu quero te fazer uma grande nação. Aleluia, grande é a minha obra na sua vida. Você não vai ficar só nisso não, porque a boa obra que Deus começou na sua vida, Ele vai aperfeiçoar até o dia da vinda dEle. Ou seja, não se desencoraje, a sua esterilidade pode ser curada. Ou seja, a esterilidade, irmãos, é a impossibilidade de dar fruto, é a improdutividade, é a impossibilidade de gerar, é a infecundidade. Ou seja, a pessoa vem para a igreja e volta da igreja e ele começa a ver que não está havendo fruto, e isso traz tristeza. Às vezes a gente olha, está tudo bem, mas é só folha, mas a expectativa de Deus é fruto. Agora deixa eu te ajudar. Quando Abraão e Sara entraram do caminho de fazer para gerar, eles tiveram que usar a fé. A fé sem obras é morta. Muita gente na igreja tem fé teórica, a fé do livro, a fé de estar apenas ouvindo. Tem gente que ouve e ouve e ouve e ouve, mas nunca põe a mão na massa. Ou seja, a fé que leva a pessoa a gerar é uma fé que leva a pessoa a obedecer. Ou seja, quando Abraão coloca a fé em Deus, Deus, Ele leva Abraão a obedecer. Ou seja, presta atenção, fé implica em aliança. Você pode ver que antes que Abraão e Sara gerassem o Isaque, Abraão faz uma aliança com Deus, e a aliança leva o Abraão para o altar. Você pode ver que no livro de Gênesis, o homem que mais construiu o altar foi Abraão. Então a fé leva a pessoa a uma aliança com Deus, a aliança leva a pessoa ao altar, o altar, ele leva a pessoa ao sacrifício. Ou seja, ali morre o eu e morre aquilo que nós mais amamos. E veja bem, na morte do eu e na aliança, isso abre uma porta para intimidade. E a intimidade implica num relacionamento, e o relacionamento implica num conflito. Tem muita gente que nunca experimentou uma intimidade com Deus e nunca gerou fruto, porque quando ele começa a aproximar de Deus, ele se choca com a vontade de Deus. Nós temos o nosso eu, e Deus tem a vontade dele, e o meu eu choca com a vontade de Deus. Por isso que Jesus, ele disse que se nós não morrermos, se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Por isso que Jesus disse que quem amar a vida, perde a vida, mas quem desprezar a vida por amor de Jesus, ele ganha a vida. Ou seja, a verdadeira vida está na renúncia do eu, da minha vontade, e isso não é fácil, porque à medida que eu começo a aproximar da intimidade, começa a vir o choque das vontades. Eu converso com pessoas jovens, eu também já fui jovem, e alguns, quando pensam no casamento,
Eles pensam na lua de mel, eles pensam na cama, aquela cama grande do hotel, pensam na intimidade. Intimidade é boa, eu também gosto disso, mas veja bem, a intimidade, ela leva depois a um relacionamento, e o relacionamento traz conflito. Por que que tem divórcio? É porque existem os conflitos de relacionamento. Por que que tem divisão de ideia? Porque tem conflitos do relacionamento. Mas veja bem, quando você está disposto a sacrificar a sua vontade, o seu eu, quando você está disposto a dizer: Deus, eu quero entrar na intimidade, ou seja, o sacrifício vai ao sangue. Presta bem atenção, quando Jesus fala em uva, a uva produz o quê? Vinho. E na Santa Ceia, o vinho tem símbolo de sangue, ou seja, a aliança implica em sangue. As pessoas que querem gerar, querem ser saradas, querem ser curadas, querem produzir, têm que estarem dispostas a ir ao sacrifício de sangue, ou seja, precisa de entrar nesse processo de gerar. E agora Jesus está concluindo o texto dizendo: olha, vocês têm que amar uns aos outros assim como eu os amei. Se a igreja de Deus do Guará, se eu e vocês comportarmos como igreja, amar as pessoas como Jesus amou, nós vamos fazer diferença em Brasília, nós vamos fazer diferença no Brasil, porque nós vamos ser pessoas que vamos estar dispostas a dar a vida pelo ser humano. Nos relacionamentos, nós vamos estar dispostos a ir até o sangue. Quando eu estava lá no quartel fazendo ordem unida, o tenente falava assim: pessoal, vamos dar o sangue, tem que dar o sangue, nós temos que alcançar o êxito, tem que dar o sangue. E aí a gente ficava assim, tinha que dar mais. Na verdade, esse é o caminho do sucesso, é nós estarmos dispostos a gerar. E na questão do gerar, implica em sangue, tanto na concepção como no nascimento da criança, existe sangue. Para que Jesus pudesse gerar em nós uma nova vida, Ele derramou o seu sangue. É por isso que Satanás procura tirar o povo dessa visão do sangue. Santa Ceia, sangue. No Espiritismo não tem sangue, no Espiritismo não tem Santa Ceia. Nas religiões heréticas, à luz da palavra de Deus, você pode andar no Brasil e no exterior, não tem sangue, não tem vinho, porque Satanás sabe que o dia que o ser humano ele fizer um pacto de sangue, uma aliança de sangue, ele vai ter uma nova vida. Então ele fica tapeando: faz alguma coisa, faz uma caridade, faz o bem sem olhar a quem, faz não sei o que, mas não se mistura com sangue, porque no sangue de Jesus há poder. Aleluia, no sangue tem vida. Aleluia. Às vezes você pensa que o que vai ser ruim, você vai dar de si para Deus, isso vai ser a verdadeira vida. Amém? Ou seja, a menor distância entre você e a bênção é o sacrifício. Veja bem, deixa eu ir agora para o segundo ponto. Isso vai te ajudar melhor a compreender, para você não se cansar muito. A poda possibilita mais fruto. Primeiro frutificar para multiplicar. Deus, o viticultor, está disposto a tudo para limpar a vinha. Agora veja bem, olha, vamos voltar lá para Sara. A Sara era crente, sim ou não? Era, mulher de Deus. Mas a Sara era estéril, sim ou não? Muita gente está na igreja, é crente, mas é estéril. Sara era crente, porém ela tinha problema com incredulidade. Ela não acreditava que aos 90 anos ela pudesse gerar um filho. Você entende isso? Tem muita gente na igreja e quando se trata de coisa grande, de coisa tremenda na obra de Deus, a pessoa não acredita,
por causa da incredulidade cristã, e isso está bloqueando o gerar dentro de você. Para que você possa gerar, você tem que entrar no espírito da fé e confiança e crer que para Deus nada é impossível, amém? Ou seja, Deus te trouxe aqui nesta noite para que você possa experimentar o sobrenatural de Deus, mas para isso é preciso que haja alguma poda para ter mais fruto. Sara tinha problema com mentira. Quando o anjo chegou na casa de Sara, o anjo comentou com Abraão, e Sara ficou lá atrás da porta, ouvindo. Aí o anjo falou assim: Abraão, e eu vou visitar Sara. Cumprindo o tempo das mulheres, ela vai gerar um filho. E a Sara atrás da porta, além de não acreditar, ela riu. Então, veja bem, quando o anjo conversa com Sara, falou: Sara, você riu. Ela falou: não ri não, senhor. Então ela mentiu, não acreditou, era tímida e riu. Por isso que quando você vê o menino nascer, coloca o nome dele de Isaque, e Isaque quer dizer sorriso, porque a Sara sorriu. Então tem muita gente que ainda, muita gente ainda que está ouvindo a voz da incredulidade, mas a voz de Deus, ela entra agora dizendo: olha, não importa a sua idade, você ainda vai gerar. Não importa a sua idade, você vai frutificar. Não importa as circunstâncias, há um mover do Espírito Santo de Deus, e Ele vai te curar nesta noite, para que você glorifique o nome do Pai, para que você exalte Deus, e para que você se alegre também, aleluia. Agora, qual voz que você vai ouvir? A da incredulidade ou a voz de Deus? Então, irmãos, veja bem, nós vemos que Deus quer lavar as pessoas pela palavra. Da parte de Deus, Deus quer lavar as pessoas, quer purificar. Essa Bíblia que eu e você temos, ela tem 66 livros, com 40 escritores aproximadamente que a escreveram. Deus lava ela, lava as nossas vidas através da sua palavra. Quando Jesus está orando, Ele santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja bem, ainda que você leia muitos livros, ainda que você leia muita coisa, não deixe de ler o livro. Nesses dias da pós-modernidade, nesses dias que tem muita coisa acontecendo, tem gente falando uma coisa, tem gente falando outra, e você não sabe que rumo tomar. Deus tem me revelado que a resposta está no livro. Medita no livro, leia o livro, estude o livro. Aqui está a resposta de Deus para a sua e para a minha vida. Nesses dias de insegurança, de que não sabe o que acreditar, acredite no livro, ele é a palavra de Deus, e aí você vai ser bem sucedido e vai prosperar. Então Deus vai usar a palavra, Deus vai usar o Espírito Santo para nos purificar, vai usar também o poder do sangue de Jesus. Irmão, se tem uma coisa que o diabo não quer que a gente fale, que a gente tome posse, é do poder do sangue de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que os que venceram pelo poder do sangue do Cordeiro, aleluia. Quando você clama pelo poder do sangue, até os céus se estremecem. Você não vê, mas quando o pastor João Colenda estava morto sobre uma mesa na casa dele, a mulher chorando fala para o outro pastor que está visitando: pastor, o meu marido morreu, olha essa quantidade de filhos, olha a igreja, ele não podia partir agora. E o outro pastor ora: Deus, em nome de Jesus, traz o Colenda de volta. A igreja precisa, a mulher precisa, os filhos precisam, olha a situação. E eu clamo
pelo poder do teu sangue. Quando ele fala no poder do teu sangue, diz que chega até os céus, ou pelo menos aonde o colendo estava, uma voz como num alto-falante, e ele vê a agitação dos anjos, ele vê os céus balançar, porque no sangue de Jesus há poder. Quando você está em dificuldade, quando você vê que não tem uma saída, quando você vê que o diabo está te atacando, quando você vê que o inimigo quer te tirar o seu sonho, o seu projeto e te deixar estéril, então levanta a sua voz e diz: Deus, eu clamo pelo poder do sangue do Cordeiro, e você vai ver o romper de Deus na sua vida. E eu estou proclamando que pelo poder do sangue do Cordeiro, tem vidas que nesta noite estão recebendo vitória aqui agora. Pessoas que estavam com dificuldade em alguma área, Deus está abrindo portas para você, por causa do poder do sangue. Já não é pelo seu mérito, mas é pelo mérito do Cordeiro que foi morto lá na cruz do Calvário, e pela sua graça você é alcançado pelo poder de Deus. Amados, agora veja bem, mesmo Deus usando o Espírito, a palavra, o poder do sangue, da nossa parte é preciso entender que é preciso haver uma poda. Olha, presta atenção, estilo de vida santo é frutífero, estilo de vida profano é infrutífero. Acordo com a palavra de Deus é frutífero, desacordo com a palavra de Deus é infrutífero. Eu estava lendo sobre um pastor nos Estados Unidos que foi usado por Deus para ressuscitar várias pessoas. Esse pastor, ele diz o seguinte: muitas vezes ele leu a palavra de Deus, mas daquele tipo: isso eu concordo, com isso eu não concordo, isso eu aceito e isso eu não aceito. Mas teve um dia que ele falou: Deus, a partir de hoje eu vou concordar 100% com a tua palavra. E a partir daí, Deus começou a usar aquele homem de uma maneira extraordinária. Uma das pessoas que ele foi usado para ressuscitar foi a esposa dele. A esposa dele faleceu, estava na cama, na intimidade que ele tinha com Deus, falou: Deus, eu quero que o Senhor traz de volta a minha esposa. Ela sentou na cama na hora, e ela falou: meu marido, eu voltei, mas eu queria te dizer uma coisa, eu estou me sentindo bem com a chamada de Deus. Deus quis me chamar para a glória, e eu estou me sentindo bem interido. Ele então diz: Deus, seja feita a tua vontade. Ela deitou de novo e partiu de vez. A vontade de Deus, se é a tua vontade, eu não vou bater mais de frente. Você quer se ajustar com a vontade de Deus? Então você vai começar a ser frutífero. Deus tem procurado manifestar a vontade dele para você, e nessa noite Ele está me mandando te dizer: Ele quer que você comece a produzir fruto, mais fruto, muito fruto, e fruto que permaneça para a vida eterna. Agora, irmãos, uma outra coisa na poda é cortar os laços de iniquidade com pessoas ou coisas. Poda é renunciar às obras da carne, poda é mudança radical no estilo de vida, poda é amor com obediência, poda é amar como Jesus amou. Presta atenção numa coisa: nessa pós-modernidade, nós estamos com muitas coisas que têm entrado dentro da igreja. Por exemplo, é comum hoje a pastorado, os membros dizer: eu vou para o cinema, vou lá para o shopping, vou não sei para onde e tal. E às vezes, se não vai para o cinema já vem para dentro de casa, não é verdade? A gente vai na locadora e vem ali os vídeos. Olha, eu tive conversando com um membro que está sem saber se fica na igreja ou não. Ele falou comigo que para ele não fere a consciência dele ir no Rock in Rio, para ele está tudo bem, porque tem algumas músicas que ele gosta. Eu não estou criticando ele, eu estou dizendo que ele falou isso, né? E olha, irmãos, tem gente
com um pensamento nessa pós-modernidade para lá de Bagdá. O que eu quero dizer é que lá em Cianorte, e eu era presbiteriano, é engraçado ser presbiteriano, porque na morte aqui do pastor Abel, nós estávamos lá na presbiteriana, e o pastor Marquinhos da Filadélfia ali do lado, e eu falei: Marquinhos, que alegria a gente ver esse órgão tocando, que lindo. Eu era da presbiteriana. Ele falou: ainda bem que você foi liberta. Mas lá na presbiteriana, o meu pastor, o pastor Jonathan, que está agora com 77 anos, esteve agora na semana retrasada lá no nosso centro de treinamento de missões, e ele com 77 anos está fazendo projetos, grandes projetos dentro de missões. O pastor Jonathan, mesmo nós sendo presbiterianos, e a gente como presbiteriano, a gente lia a revista de fotonovela, a gente ia para o cinema, a gente ia para o circo, a gente ia para a tourada, tinha até gente na igreja que fumava. A minha mãe era uma delas, que foi liberta depois que ele chegou, e a gente era crente, mas crente infrutífero. Ele falou: gente, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia, em vez de ler revista de fotonovela, vamos ler a Bíblia. E sabe de uma coisa? Toda a nossa igreja foi batizada com o Espírito Santo. Em Cianorte aconteceu por vários anos um dos maiores encontros de avivamento que nós tínhamos na época, de 6 a 10 mil pessoas. Aí depois, quando um inteligente, entre aspas, viu 10 mil pessoas chegando lá, falou: vamos colocar a barraquinha de venda, vamos vender coxinha, vamos vender camiseta, vamos vender não sei o que, vamos vender não sei o que lá. Irmãos, o Espírito Santo, eu creio que ele deu uma olhada naquilo e falou assim: bom, já que vocês vão vender, eu estou fora. E acabou o encontro de avivamento. Eu estava vendo o encontro de avivamento dos Gideões, que coisa linda. Daqui um pouquinho começou venda disso, venda daquilo, venda de barraca, venda daquilo. E eu estou vendo que daqui uns dias nós vamos só escutar a notícia que houve encontro de Gideões internacionais, por causa que começa a entrar coisas profanas. Aqui eu estou lutando para ver se a gente não tem vendas. Volta e meia alguém está forçando uma venda aqui, mas me ajudem, irmãos, a acabar com venda aqui, deixar só a entrada de dízimo e oferta. Você pode dizer amém? Deus vai trazer provisão. Então veja bem, assim que se cortou os laços, você quer ir para o cinema? Vai. Quer ir para o circo? Vai. Quer ir para a boate? Vai. Mas você quer frutificar? Começa a cortar os laços de uma vida com estilo profano, porque Deus quer te restaurar. Vocês ainda aguentam mais um pouquinho? E eu estou encerrando agora com o ponto 3. Primeiro, nós falamos frutificar para multiplicar. Segundo, a poda possibilita mais fruto. E agora eu quero encerrar dizendo que nós precisamos permanecer no Senhor Jesus Cristo. O segredo é permanecer em Jesus. Presta atenção nisso. E eu vou ler aqui a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas, já o que produz uva, ele poda para que produza ainda mais. Agora, veja bem esse texto aqui: vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro com vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Palavra de Jesus na Bíblia da versão contemporânea. O Clayton trouxe lá de Belo Horizonte e eu achei tão linda essa palavra. Jesus dizendo: venham morar em mim, como eu moro em vocês. O ramo não pode produzir fruto sozinho, vocês também não. Então, veja bem essa coisa tão linda. Comunhão gera
intimidade. Olhem para mim, vamos ser sinceros, era melhor ou não era nós ficarmos lá em casa, um televisor daqueles grandes Full HD, e enfiar o DVD do Silas Malafaia? Gente, eu gosto da pregação do Silas Malafaia, e eu gosto da pregação do Mike Murdock, e eu gosto de pregações de tanta gente aí boa. E quer saber de uma coisa? Mais confortável é a gente ficar em casa. Mas por que a gente não deve ficar em casa e deve vir para a igreja? Porque essa vinda para a igreja, ela não só traz conhecimento e informação, mas ela gera comunhão. E eu me esfrego em você, você esfrega em mim. Tem uma baianada aqui que eu passo apertado com ela. Mas quer saber de uma coisa? Eles terminam me afiando, porque Provérbios diz que assim como aço com aço se afia, quando o irmão encontra com a gente, mesmo que ele dá uma ensaboada na gente, ele está afiando a gente. Às vezes eu termino a pregação aqui, eu chego em casa e a Regina fala assim: aonde que você estava? Que você pregou daquele jeito, você não orou não? Ela está me afiando. Da outra vez eu tenho que orar. Aqui na igreja você encontra alguém que pega no seu calo, pega no seu pé, mas isso gera, essa comunhão, ela gera intimidade, né? E a intimidade com Deus, ela gera santidade, e a santidade, ela gera fruto. Fruto gera poder, e poder gera conquistas, amém? Por isso é que você não pode deixar de vir para o Tadel. Terça-feira nós vamos passar ensino, por isso que você não deve deixar de ir para a célula. Nesses 7 anos nós vamos ter centenas de células, e ali vai ser o momento da comunhão. Ontem nós estávamos lá num pequeno grupo com a irmã Nelma, ela estava agradecida a Deus pela sua casa, e eu cheguei. Como foi bom aquela confraternização, irmãos, e um dos parentes dela falou assim: eu tenho visto você lá do púlpito, você lá parece muito velho, mas assim de perto até que você parece mais novo. No pequeno grupo você até parece mais novo. Às vezes de longe, né, parece um velho assim igual eu, mas quando chega assim de perto, fala: sabe que você está parecendo mais novo? Isso daí faz parte da nossa comunhão. As células vão trazer comunhão. Se você não for para a comunhão, você vai sofrer de falta de amizade. Vai chegar o dia que você morre, não tem gente para ir para o seu cemitério. Vai chegar o dia que você casa, não tem gente que vai ser no seu casamento. Vai ter dia que você está doente, ninguém vai te visitar. Você não teve comunhão com ninguém, entrou e saiu, não cumprimentou ninguém. Às vezes tem irmão que chega depois e sai antes, a gente nem vê ele não quer comunhão. Mas veja bem, comunhão gera intimidade, intimidade vai te trazer santidade, santidade vai te trazer aí fruto, e fruto vai te trazer poder e conquistas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você ainda aguenta mais um pouquinho? Veja bem, irmãos, os que estão caminhando em vitória sabem que o segredo é não só ficar no evento, mas no processo. Quando eu estou te falando de evento, é de um dia que vem um pregador especial. Por exemplo, quinta-feira vai começar 7 quintas-feiras de evento. Vem o pastor André e realmente ele é uma bênção, mas quinta-feira é um evento. O processo, ele começa em casa. Você lê a Bíblia, você ora, você tem seu devocional, você jejuma, depois você tem o discipulado, alguém te discipula, você discipula alguém, isso é processo. Daí você vai na célula, depois primeiro você vem no Tadel, depois você vai na célula, depois você vem na comunhão, sai mês e entra mês e você não tira férias. Isso é processo. Se você sair do evento e entrar no processo, você vai começar a frutificar. Tem gente que nem acessou o site da Igreja de Deus do Guará para ver as 8 lições de discipulado. Ele não vai discipular ninguém.
Ninguém muitas vezes acessou o site da Igreja de Deus do Guará para ver como se dirige uma célula. Está lá toda a apostila. Ele nunca vai dirigir uma célula e nem quis saber como a igreja vai trabalhar nos 7 anos, porque ele não vai trabalhar com ninguém mesmo. Ou seja, ele está decidido a não frutificar. Mas deixa eu ler de novo o livro, porque o livro te orienta. Olha aqui, ó. E ele retira de mim todo o ramo que não produz uva. Já o que produz, ele poda para que produza mais ainda. Veja bem, se você resolver a produzir fruto, não se assuste, você vai ser podado, você vai ser podada. É por isso que muita gente não gosta de produzir fruto, porque ele é orgulhoso. Quando alguém chega e poda ele, ele recua. Comigo não. Irmãos, a minha esposa me poda, a minha neta me poda, os meus filhos me podam. Volta e meia tem filho meu me dando ensaboada, eu dou ensaboada neles também. Tem irmão que me dá umas podadas, e quer saber de uma coisa, eu dou umas podadas nele também. Mas que nós vamos produzir fruto, nós vamos, com a graça de Deus, amém? Aperta a mão do seu irmão e fala: irmão, fica firme que vai vir poda na sua vida. Oh, glória a Deus! E eu me entusiasmo com isso. Eu fico assim, irmãos, muito alegre com isso. Lá no fundo de casa tem um pezinho de uva. O pezinho de uva estava assim meio desanimado. A Regina chama lá o jardineiro e fala assim: dá uma podada nele. O camarada meteu a tesoura meio de qualquer jeito, clac, 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 virou uma bagunça aquele pé de uva. A Regina ficou triste, falou: acho que esse camarada não sabia podar direito não. Eu falei: aguenta as pontas. Vai lá agora. Tem mais de 100 cachos de uva naquele pezinho de uva. Floresceu, encheu de cacho de uva. Olha, até a hora que você pensa que alguém está te podando de qualquer jeito, mas você vai se tornar produtivo, amém? Graças a Deus, aleluia. Aí, irmãos, veja bem, então você tem que sair, olha, tem que sair daquela posição de fazer coisa e começar a gerar no reino de Deus. Tem que sair da posição de seguidor para ser um autêntico discípulo. Você pode dizer amém? Pode. Você tem que sair da posição de um ouvinte negligente para um operoso praticante, amém? Você tem que perder o medo de sofrer. Presta atenção, não tenha mais medo de sofrer. O sofrimento, ele manifesta o poder de Deus na sua vida. Olha, presta atenção, quando Deus, no atributo do amor, permite eu e você sofrer, Ele quer te trazer uma revelação maior. Olha aí, olha o caso de Jó. Jó sofre, mas chega no capítulo 42, ele diz: Deus, eu te ouvia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se ele não passasse pelo sofrimento, ele não ia conhecer Deus. Agora Deus usa, além do amor, que é um atributo, ele usa da amabilidade e dobra os bens de Jó. Se você olha Jesus, ele sai do batismo. Olha, presta atenção, não é nenhum demônio do inferno, é o próprio Espírito Santo. Pega Jesus, leva Jesus para o deserto. Para quê? Para Jesus ser tentado pelo diabo. Depois que você é tentado, depois que você é provado e você não recua, você vai ser aprovado. E depois que você é aprovado, você vai ser promovido e a glória vai ser grande na sua vida. Agora você vai querer ficar no conforto da mesmice ou vai querer entrar no confronto para poder experimentar fruto na sua vida? Qual que você quer? Irmãos, mudança de não só união, mas comunhão. A união é a batata no saquinho de batata. Isso é união. Tem muita gente na igreja que é batatinha junto com batatinha. Mas agora Deus está mandando um fogo do Espírito para esquentar a água, para sair sua casca, e depois Deus amassar
e juntar batatinha com batatinha e fazer um purê de batata. É por isso que tem muita gente nas vigílias sendo abençoado, porque está lá buscando, né? Cantando: Senhor, eu quero que o Senhor venha amassar o barro. E Deus escuta. Depois, quando ele começa a amassar o barro, o camarada grita: Senhor, está doendo, para um pouquinho. Mas é depois de amassar o barro que vai haver o purê de batata, amém? Nós temos que sair dessa posição de somar para multiplicar, e não só frutificar, mas frutificar mais, não só frutificar mais, mas frutificar muito, não só frutificar muito, mas não deixar o fruto estragar. Qual que é o segredo? Vida cheia de Jesus. Nós vamos orar agora. Veja bem, quantas vezes o Senhor está lutando por você e por mim. A semente é lançada, mas o infeliz do demônio rouba a semente. Quantas vezes Deus quer que a gente frutifique, mas os cuidados da vida nos interte e deixa da gente frutificar. Quantas vezes Deus está querendo que a gente frutifique, mas o medo da prova, ou olhar para alguém que deu escândalo, o que tem de gente falando: eu não acredito mais em pastor, pastor só quer dinheiro, pastor só quer isso, pastor só quer vida boa. É verdade que alguns só quer dinheiro mesmo e está fazendo coisa errada, mas a grande maioria está pagando um preço, e preço até a morte, para que o reino de Deus possa prosseguir e pessoas possam frutificar. No meu e-mail, talvez no seu, tem chegado o pedido de oração pelo pastor Yosef. Ele está preso, quase para morrer, talvez morra, mas por quê? Por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo, e com ele tem centenas, tem milhares de pastores que estão pagando o preço para que haja fruto, mais fruto, muito fruto, e vidas sejam cheias de Jesus. Talvez hoje você esteja como aquela ponte, se puder passar de novo aquela ponte aqui, daquele rio, talvez você esteja assim, como uma ponte, né, que não tem mais água. Às vezes você esteja como um lugar que o rio já passou, mas agora está seco, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para Ele renovar a sua vida, para você ser curado no espírito, na alma e no corpo, e principalmente no seu interior, para frutificar e ser cheio de Jesus. Então veja bem, que tipo de rio que você quer ser? Você quer ficar desse lado de cá ou desse lado de cá, né? Você quer ficar igual, né, aquela ponte sem rio, ou você quer colocar a sua ponte aqui para o lado direito, para o rio de Deus passar e você ser cheio de Deus, cheio de Jesus? Fica de pé nesse momento, vamos orar. Eu quero orar com você. Coloca a sua mão sobre o seu peito ou sobre o seu ventre, e eu quero começar a orar com você. Mas ora também, se o Espírito Santo te tocou, se você sabe que você tem sido infrutífero, começa a dizer: Jesus, eu quero renunciar, eu quero a tua poda, eu quero frutificar, eu quero receber essa unção sobre a minha vida, junto com essa palavra, porque ainda essa semana eu vou fazer algo para a glória do teu nome. Não importa a sua idade, não importa como você esteja. Eu lembro do pezinho de uva lá em casa, estava seco, estava acabado, mas assim que veio a poda, ele frutificou, e você vai frutificar também. Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando agora, nós estamos clamando agora, nós estamos suplicando agora, para que venha, meu Deus, além desta palavra, o teu Espírito, e além do teu Espírito, meu Deus, uma disposição sobre a tua igreja de frutificar. Nós não concordamos, meu Deus, que a nossa vida seja como um leito seco, aonde não passa mais o rio. Nós não concordamos que a nossa vida, meu Deus, seja infrutífera, ainda que haja um desafio, ainda que haja uma poda, ainda que haja, meu Deus, uma renúncia. Nós queremos agora pedir perdão aos nossos pecados, e nós queremos frutificar, nós queremos ser cheios de Jesus, nós queremos ser cheios do teu Espírito, nós queremos ser cheios da tua unção. E aqueles que concordam, levanta a sua mão e dá glória a Deus.
Dá glória a Deus, dá glória a Deus, porque, aleluia, a unção de frutificação está vindo sobre a sua vida.